Livro de Esther, o capítulo 1. Iniciaremos uma pequena série neste livro, que não é tão conhecido, mas tem muito a nos falar. Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofos de púrpura atados com cordas de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que vivessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meuma, Bitsa, Harbona, Bigta, Abacta, Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, à rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memuca na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino,
vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse o senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Ainda o capítulo 2, o verso 1. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Oremos. Bondoso Deus, agora estamos diante da Santa Palavra, e a tomamos para nosso entendimento, com o auxílio do Teu Espírito, com fé, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso sermão terá como tema, confiando em Deus em tempos de dificuldades. E essa é a nossa proposição aí no livro de Esther. O livro de Esther, ele possui 10 capítulos e 167 versos. O livro, ele narra a história de um exilado judeu chamado Mordecai e sua famosa prima Esther. Essa é a história apresentada no livro, de como esse exilado e a sua prima serviram ao povo judeu lá no exílio. É um livro pequeno, de poucos versos e de fácil leitura, o que tem feito com que ele seja desprezado na história da igreja. Há alguém aqui que já tenha ouvido um sermão no livro de Esther? Ninguém, nunca ouviu um único sermão? Realmente ninguém prega em Esther. É o único livro da Bíblia que não contém o nome de Deus. É o único livro do Antigo Testamento que não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Isso faz com que ele seja estranho à igreja e que ele seja desprezado. E há muita luta em torno da aceitação dele dentro do cânon cristão. E é difícil pregar. Eu tenho enfrentado grande luta em preparar essa série de sermões, porque não é fácil trabalhá-lo. Mas nós vamos gastar um bom tempo compreendendo ele. Por meio de uma série de situações fascinantes, os personagens conseguiram livrar do exílio os exilados judeus do plano sanguinário de Amã, fato que deu origem à chamada festa judaica de Purim. Talvez você já tenha ouvido falar dessa festa, a festa judaica do Purim. Ela comemora esse fato de livramento dos judeus. E outro fato interessante é que até o dia de hoje, quando os judeus comemoram o Purim, eles, ao ouvirem a citação do nome de Amã, eles uivam, gritam e berram. E há até, entre os mais exaltados, xingamento. Porque ele foi um grande inimigo do povo judeu no desejo de destruí-los e acabar com este povo. O contexto do livro é o Império Persa, no princípio do seu império até o século V a.C. Então ele vai tomar todo esse período aí do império, provavelmente ali o primeiro retorno de Esdras e o período de Zorobabel. Então Esther, ela conta essa história na Pérsia, e Zorobabel e Esdras lá de novo em Israel, em Jerusalém. O início do século V, os soberanos arquemidas da Pérsia dominavam a região. E Xerxes I, chamado Tsesenecai, o nome persa dele, e conhecido também como Assuero, na tradução Almeida Revista e atualizada, reina do ano 486 até o ano 465 a.C. Algumas características devem nos conduzir na compreensão desse livro e nos ajudar a entendê-lo. A característica mais curiosa, como eu já disse, é a ausência do nome de Deus. Nem o nome dele, nem o ser dele é citado em nenhum lugar do livro. Há uma menção no capítulo 4 que exige um grande exercício da nossa parte para percebermos ali a presença de Deus, mas nada direto.
Isso deve nos fazer perguntas. Por quê? Qual era o desejo do autor? Por que esse livro então está na Bíblia? Se a Bíblia é um livro sobre Deus e que narra a ação de Deus, por que esse livro não fala sobre Deus? Então nós precisamos responder a esta pergunta. O autor da história pode ter omitido a presença de Deus de forma deliberada para refletir a perspectiva dos exilados que moravam numa terra distante, onde parecia que Deus estava ausente. Quando você lê o Salmo 137, abra sua Bíblia lá, Salmo 137, um salmo conhecido e também inquiridor. Salmo 137, o verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. O salmista começa dizendo que eles estavam no exílio, lá na Babilônia, e que eles choravam com saudades de Sião. Verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Ao que o salmista então responde: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apega-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A expressão de dor, de saudade, de angústia está bem claro no Salmo exilado, daqueles que tinham sido levados cativo. E é nesse contexto então que o autor fala de Ester, lá na Pérsia, em cativeiro. E talvez para representar essa ausência, esse estado de estar longe, ele não cita o nome de Deus, o que faz com que fique bem nítido que eles estão longe de Sião, onde Deus habita, onde Deus está presente. Encobrindo então a presença de Deus e focalizando o papel dos personagens na libertação dos exilados, o autor também enfatiza a importância da responsabilidade humana na realização dos propósitos de Deus. Ao contrário do que muitos imaginam, pensar num Deus imanente não nos faz deixar aquele Deus transcendente. Um Deus que se relaciona conosco, mas que ao mesmo tempo está bem distante de nós. Assim então também os personagens do livro nos mostram a nossa responsabilidade, mesmo Deus agindo entre nós. Nós temos responsabilidade também como instrumentos dele para agirmos e realizarmos a sua vontade. Os eventos que ocorrem na primeira metade do livro correspondem tematicamente a eventos registrados na segunda metade dele. O livro então tem duas partes principais. A primeira parte toda, ela corresponde à segunda parte. E ele vai fazer isso, essa contraposição entre um personagem e outro, Mordecai e Amã, Vasti e Ester, sempre contrapondo um ao outro. O livro todo é assim. É preciso muita atenção literária na leitura para perceber isso. Como por exemplo, agora na nossa leitura pela manhã, nós vimos, e é o que agora eu vou apresentar a vocês. Em vez de dar aos leitores respostas teológicas dos eventos, o narrador os força a buscar uma resposta às perguntas levantadas pela misteriosa coincidência da história.
Quando você lê o capítulo 1, você termina ele dizendo assim: e agora? O rei se arrependeu, capítulo 2, verso 1. E ele lembrou do que Vasti tinha feito. Passou a ira, a fúria. E agora? Mas quando nós lemos, para quem leu com fé e atenção, Memucã disse assim: e o edito real não pode ser revogado. E a rainha tem um divórcio eterno. Mas o rei sente no coração a ausência dela. Uma pergunta então já surge para esse problema: o que ele vai fazer? Qual será a resposta? Será que ele vai permanecer sozinho para sempre? Precisamos ler as narrativas do Antigo Testamento nessa perspectiva de compreender como o autor nos conduz. Por isso, ele não oferece respostas teológicas, mas ele nos força a resposta a perguntas que são misteriosamente levantadas em coincidências. Vocês já sabem que Esté vai ocupar o lugar dela. Isso é notório. Já vimos filmes, ouvimos histórias. Alguns já leram este livro e sabem que ela vai ser substituída por Esté. Mas essas perguntas devem nos motivar a mais. Um exame cuidadoso do livro nos mostra que há um padrão para os eventos e que, afinal de contas, eles não são tão coincidentes. Isso, por sua vez, conduz os olhos da fé a apenas uma conclusão cabível. Qual é essa conclusão? Se esses eventos não são coincidência, se há uma misteriosa mão trabalhando por trás de cada evento, a conclusão é: apesar das aparências, Deus estava com seu povo, mesmo naquele lugar distante e remoto. Ao ler o livro, e tendo esse sentimento bem presente que o autor nos passa de que cadê Deus? Onde está Deus? É por isso que na proposta inicial devemos confiar em Deus em tempos de dificuldade. Quando nós nos perguntamos onde está Deus, e talvez o nome dele não esteja sendo citado, aparecendo na história, sendo perceptível, mas o autor vai nos mostrar que atrás daquilo que chamamos de coincidência, sorte, Deus denomina ser a providência dele. Aquilo que os ímpios e pagãos determinam como acaso, na verdade é a mão poderosa de Deus dirigindo toda e qualquer situação, mesmo quando parece que ele não existe, quando ele está totalmente ausente, quando o nome dele não é citado, quando ele não é reconhecido, ele está presente e agindo. O autor escreveu uma história cheia de tensão ao registrar as reviravoltas ou os grandes contrastes nos destinos de seus personagens, bem como nas suas expectativas e papéis frequentemente irônicos. Você sabe o que é uma ironia? Ironia é o que eu vou falar para você essa semana. Notícia: família de bandido preso após tentativa de assalto processa o assaltado porque reagiu. Isso é irônico, não é? Eu fico pensando na cena, a pessoa chega diante do juiz e fala assim: olha, eu sou mãe do fulano e tal, ele estava assaltando e durante o assalto ele foi agredido e agora está machucado, não pode mais assaltar ninguém, eu queria que o senhor desse aí um dinheirinho para a gente, porque isso é um absurdo. Não é irônico? Aquele que deve punir o mal está sendo concitado a abrandar o mal e recompensá-lo. Isso é irônico. Então a ironia é quando uma situação ela foge ao natural, e os personagens do livro fazem isso o tempo todo. De repente um povo exilado, em terra estranha, cativo, escravos, sem direitos, começam a se sobressair na história e começam a transformar essa história. Então ele vai fazer o uso desse artifício para nos mostrar a mão poderosa de Deus agindo e dirigindo o povo dele nesse momento tão importante.
As reviravoltas presentes no livro estão claramente além da coincidência e revelam que essa é uma história sobre a mão de Deus na história da salvação do seu povo. Então cada reviravolta, cada situação que acontece no livro mostra Deus agindo para preservar o povo dele, dirigindo-os mesmo sob o domínio de um outro povo, de um império maligno. O autor também usa uma técnica composicional de repetição ou duplicação para entrelaçar as várias partes da história. Então ele vai duplicando ou repetindo para entrelaçar a história. É importante termos isso em nossa visão para compreendermos o livro. A característica mais distinta no estilo de Esther é o uso extensivo de cadeias elaboradas de sinônimos, isto é, a tendência de dizer exatamente a mesma coisa 2, 3 ou 4 vezes. Vamos ao capítulo 1 para você perceber isso, e quando nós estivermos então caminhando no estudo do livro, isso nos ajudar. Vamos ao capítulo 1 para fazermos a leitura do verso de número 11. E a introduzissem à presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Vocês sabem o que significa o nome Vasti? Que é bela, que é formosa. Então o texto diz assim no verso 11, que introduzissem à presença do rei a rainha que é bela, formosa, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. 3 vezes ele fala da mesma coisa. Então o livro vai repetir 2, 3, até 4 vezes as mesmas palavras com os mesmos sinônimos e significados para ressaltar essas ideias. Aqui já surge um problema. Se ela era tão bonita, bonita e bonita, como o rei poderia trocá-la? Providencialmente teria que ser alguém igual a Elaine. Vocês concordam comigo? Em extremo bonita. Não dá para ser só bonita. Se Vasti é 3 vezes bonita, a Elaine é 5 vezes bonita. Precisa de mais 2 vezes para ela chegar perto. E aí então agora surge um problema para quem lê o texto de forma atenta. Ele pergunta: que mulher vai substituir? Quem vai ser a proponente? Não pode ser qualquer mulher, não é qualquer pessoa. Ora, só Deus agora para enviar alguém tão bela, mas tão bela, que possa substituir Vasti. E aí a mão dele começa a agir por trás, nos bastidores, naquilo que nós vamos denominar nessa série de background. O background, os bastidores, aquilo que está por trás é que vai mostrar essa ação poderosa de Deus. E nós temos que então entrar no texto, investigar o texto para ver por trás a mão poderosa de Deus. E com isso eu quero conduzir você na sua vida. Confiar em Deus em momentos de dificuldade, onde Deus não está presente, visível. Mas se você olhar com atenção, se você investigar o que está por trás, você vai ver a mão poderosa dele agindo em sua providência e guiando você. Então essa é uma característica distinta no estilo do livro de Esther. Em primeiro lugar, essa manhã então eu quero considerar com você soberba e orgulho. Uma característica de Assuero, ou Xerxes I, é sua soberba e orgulho. O texto declara que ele estava há muitos dias. O narrador então enfatiza 180 dias, olha o verso 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Aqui de novo você tem que ter atenção literária. Diz que ele começa a mostrar a grandeza e a glória do reino. Para fazer isso ele tem que usar muitos dias. Aí ele repete. Não é só muitos, foram 180 dias. Já pensou, o presbítero já falou assim: Adriana, vai lá visitar minha casa. Aí a Adriana vai lá. Eu já fui lá, Adriana. Não é a daqui não, ele tem outra, lá em Santo Antônio. E aí ele falou: pastor, aqui é assim, aqui é assim. E me mostrou a casa dele. Não levou 180 dias, né, Agel? Tem que ser muito grande para levar tudo isso, né?
Ou Elias fala assim: ô Núbia, vamos lá na Samambaia Sul conhecer minha casa. Elias tem uma casa lá também, né, Elias? Vou mostrar 180 dias mostrando a casa para Núbia. Muita casa, né, Elias? O que o texto está dizendo é que ele passou muito tempo mostrando como era grande, como era magnífico, como era belo. Lá no início do texto vocês leram que vinha desde a Índia, e a ideia foi se expandir até a Grécia, mas eles foram impedidos, depois são derrotados pelos gregos. Mas era um reino esplêndido. Isso então fez com que ele ficasse todos esses dias mostrando, apontando a grandeza do seu reino e a sua glória. O rei então passa a mostrar as suas posses, cheio de orgulho. Olha os versos 5 a 8. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todos os povos que se achavam na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, de púrpura a argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então ele passa a mostrar as posses. As taças eram de ouro, mas a ideia aqui era que era coisa assim comum. As camas tinham ouro e prata, o chão era forrado com pedras preciosas. Quem já assistiu o filme 300? O primeiro, tem um ator brasileiro que faz o papel do rei Xerxes I, o Assuero. E tem uma hora que a cena é perfeita. Ele vem sendo carregado sobre um trono de ouro e forrado de joias preciosas. Parece uma mulher. Eles gostavam de ostentar, de mostrar. Realmente ele era orgulhoso e era soberbo. E então o texto começa mostrando quem é que tinha dominado os judeus. Um homem extremamente orgulhoso e soberbo. Era ele que tinha os judeus sob escravidão e sob domínio. E a pergunta é: e agora? O que vai ser desse povo? Você já pensou trabalhar para um chefe que o chão que ele pisa é de joias preciosas? Que o copo no qual ele bebe o seu vinho é de ouro? Que a cama na qual ele se deita é de ouro e prata, com o linho mais fino e as melhores peças de roupa? Uma pessoa soberba e orgulhosa acima de todo mundo. Assim estavam os judeus, humilhados, cativos, chorando à beira dos rios da Babilônia e dizendo: como podemos nos alegrar se estamos em terra estranha? E então é nesse cenário que começa a se desenvolver a história de Ester, e ela começa a se tornar mais complexa a cada momento. Deus não está presente. O único que aparece como soberano, rei soberano, o texto deixa isso bem claro. Olha o que diz o verso 2: naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado. Olha, era alguém que estava posto num trono sobre um reino. Se você é um judeu e recebe esse escrito para você ler, você entra em desespero. Deus sumiu de cena. Há um homem poderoso reinando sobre muitos povos. Ele é soberbo e orgulhoso. O que vai ser então de nós? Em dias em que o dólar sobe desesperadamente, a inflação é galopante, mas os nossos governantes
a cada dia são mais ricos, soberbos, orgulhosos, acima da justiça e de qualquer lei, pisam, matam o pobre. O que vai ser de nós? Numa sociedade onde Deus não está presente, liga a TV, a ausência total do nome da pessoa de Deus, nas rádios, nas notícias, na música, nos escritos, nos livros deste tempo, no pensamento moderno, na filosofia, na forma como os homens vivem. Deus não está entre nós. E como Pedro já nos disse na série de sermão em 1 e 2 Pedro, somos forasteiros em terra estranha. E choramos. Como eu preguei domingo passado em Filipenses, do capítulo 1, para nós cristãos a morte é bem-vinda e é agradável. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o morrer é lucro. E é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Queremos retornar para Sião, voltar para a nossa terra. E choramos, assentados à beira dos rios da Babilônia, diante de um grande e terrível rei de um império mau, chamado Satanás, o Assuero dos nossos dias, soberbo e orgulhoso. Mas ele não sabe que o nosso Deus está agindo pela providência dele para nos salvar, e está nos conduzindo, e ele nos ama porque ele nos escolheu como seu povo. Em segundo lugar, então, sem controle e embriagado. O rei perde o controle. Olha o que diz o verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Harbona, Bigta, Abacta, Zecta, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. 7 dias, diz o texto, bebendo, pois o texto no verso 8 diz assim: bebiam sem constrangimento, como está prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então eles bebiam liberalmente. E o texto então no verso 10 declara que no 7º dia, depois de uma semana de bebedeira, eu tive a infelicidade de passar sexta para sábado, a noite toda lutando com um novo e inconveniente vizinho da igreja. Este bar que está localizado aqui ao meu lado esquerdo. A rua foi tomada e fechada, e bêbados e embriagados passaram toda a noite incomodando. Quando eu estive lá 3h50 da manhã com a polícia militar, a mãe do proprietário veio embriagada com um grupo que cercou-me, e ela então se aproximou bem pertinho de mim e dizia assim: pastor, pede por mim, eu sou desviada. E falava assim: aqui está cheio de desviados. O sargento Robério, antigo conhecido meu, se interpôs e diz assim: afasta do pastor, para de incomodar ele, bêbada. E isso foi uma única noite. Agora pensemos, uma semana de embriaguez. O texto então diz que o coração, a sede das vontades, tinha sido tomado, e ele estava no estado que nós denominamos de alegre. E então ele faz o pedido: traz a rainha. E o verso 11 diz assim: que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Se você tiver lido o trecho anterior com fé, você vai ter percebido que ele estava mostrando o reino, lembram? 180 dias mostrando. Olha, essa aqui é a minha mesa, ela é feita de ouro. Aquelas bandejas são feitas de ouro. Aquele copo é feito de ouro. Aí a parte de baixo eu mandei fazer de prata. Aí esse chão aqui tem diamante. E ele ia mostrando então cada parte, detalhadamente.
O povo ia seguindo ele e ia falando, isso aqui assim, isso aqui. 180 dias mostrando. E agora parece que no auge ele diz assim, eu quero mostrar mais uma propriedade que eu tenho. Mais uma coisa que me pertence. Há uma linha de comentário que declara que o desejo dele é que ela se apresentasse nua. Quando ele diz que quer mostrar a formosura, a ideia é que ela venha só com a coroa. E ele queria mostrá-la então a todos os que estavam presentes. Ao que então ela se nega dizendo assim, eu não irei. Há 2 filmes sobre o livro de Esther, e se você depois quiser vê-los, você pode adquirir então para assisti-los. Nenhum deles contextualizando então, o rei está apontando os bens, quando alguém diz assim, é só isso? Ao que ele diz então, não, ainda tenho mais uma coisa. Então o eunuco chega lá dentro e diz assim, o rei requer a sua presença, e ela, qual o motivo que ele me chama? Ao que o eunuco diz, ele deseja mostrar você aos povos. E ela diz assim, por acaso eu sou o bem dele, para que ele me tome e mostre aos homens? Não irei, diz ao rei, que eu não lhe pertenço. Então ele se ira e se enfurece. Olha o verso 12, a resposta do rei. Porém a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. 2 palavras. A primeira palavra declara que ele muito se enfureceu. Enfurecer-se por si só já é suficiente, mas muito, depois ainda mais, inflamou a ira. Ele não só irou-se, mas a ira dele estava inflamada. De novo ele está dizendo que foi em excesso, foi grande. E então ele fica irado com a rainha. Chama os conselheiros, como era costume, os nobres, os príncipes, conhecedores do direito, que consultam as estrelas. E aí vem um detalhe, Esther não é um nome hebraico nem bíblico, é um nome pagão, como é Sara. Sara traz o nome dela de Ur dos Caldeus, e Esther traz o nome dela da Pérsia. O nome dela hebraico é Hadassah, e Esther vem do termo persa star, que dá também nome às estrelas. E star em inglês não tem nada a ver, mas é star, que dá o nome da deusa Istar, a qual os hebreus adoraram lá em Reis e foram condenados por isso, no qual o texto lá de 2 Reis declara a rainha dos céus, que hoje é o mesmo termo utilizado para Nossa Senhora Aparecida no Brasil. A rainha dos céus, a estrela Esther, é o nome persa dela. Então, diante desse contexto conturbado é que Esther é apresentada. Uma rainha persa, de uma deusa persa, para aplacar a ira de um rei pecador. E aqueles nobres consultam as estrelas, as leis, e um deles então diz assim, olha, eu acho problemático o que está acontecendo. Você é o padrão para toda a nação. De repente, a sua mulher não lhe obedece. Todas as outras mulheres vão fazer a mesma coisa. Para que isso não aconteça, puna ela severamente, dá o divórcio. E todas as mulheres no reino vão temer desobedecer os maridos. E aí o rei então, ouvindo o sábio, promulga a lei. E ela então é expulsa. E não pode mais morar no palácio. E perde o direito de ser a rainha. E ganha um divórcio. E começa então o capítulo 2, o verso 1. Eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 2, o verso 1. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. No capítulo 2, o verso 1, o rei cai em si e se arrepende. E agora a nossa história ganha ânimo. Ele não pode mais ter rainha. Vasti não pode mais retornar, porque o texto
pela boca do próprio príncipe que o atendera, declarou: o mandato que você der não pode ser revogado. Acompanhe comigo o verso 20. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Em todo o reino foi promulgado. E olha o verso 21 então. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse o senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. O edito foi dado em cada língua, a cada nação, a cada povo que estava sob domínio, e agora todo mundo sabia, e era um decreto que não podia ser revogado. Então agora o rei não podia mais desfazer a sua palavra. Então ele lembra da esposa, lembra do que ela tinha feito, e ele se arrepende. E a gente então termina aqui com uma pergunta: e agora? O que vai ser dele? Ele vai perecer sozinho, morando naquele palácio luxuoso e suntuoso, em solidão? Nós já sabemos, e eu não preciso fazer mistério aqui, que vai ser Esther. Mas nós vamos então no próximo domingo perceber a mão poderosa de Deus agindo em conduzi-la até o posto mais alto do reino, porque um hebreu não poderia ser rei do Império Persa, mas ela é tomada para ser rainha, assumindo o único posto mais alto que um hebreu podia ter, e proporcionando assim então a libertação do seu povo em cativeiro. Por isso, em último lugar, eu quero que você entenda que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Os conselheiros, em especial Memucã, orientam o rei que deu o divórcio. Assim se abrem as portas para que Esther entre no palácio. Através desse conselheiro e da palavra que ele disse, que pareceu aos olhos do rei e dos próprios príncipes ser agradável, as portas se abrem, porque o povo que é cativo vai passar por uma última tentativa de extermínio. Nós vamos ver isso claramente lá em 2 Crônicas, quando a semente do maligno tenta eliminar a semente de Deus, que vem uma luta desde Gênesis 3,15, de oposição entre as duas sementes. E mais uma vez Satanás vai se levantar por meio de Ramã, um ímpio, para destruir o povo de Deus. Mas Deus já está preparando a libertação, fazendo com que o rei se divorcie. Ele prepara o caminho para Esther, a mais bela do reino. Curva sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, às vezes nos parece que estás ausente, que teu nome não se faz presente entre nós, que as coisas estão acontecendo sem a tua direção. Essa perspectiva que o livro de Esther nos traz, que quando o povo de Deus estava em cativeiro, era esse o sentimento. Mas começamos então agora a ver no capítulo 1 que Deus está agindo, preparando, mesmo que de forma oculta, escondida, pela sua providência, o caminho para a libertação do seu povo, para a salvação do seu povo. Então, mesmo que não vejamos o teu nome, nem a tua mão, nem percebamos a tua providência, devemos ter certeza em nosso coração de que estás presente. Mesmo se reinar sobre nós um rei soberbo e orgulhoso, controlado pelos desejos pecaminosos, como foi Assuero, como são os governantes dos nossos dias, dá-nos confiarmos na tua providência, que age misteriosamente, conduzindo todas as coisas para o livramento e para a salvação do teu povo.
É o que oramos em nome de Jesus. Amém.